a pessoa volta do nada, meses depois, como se nada tivesse acontecido. E é assim mesmo, gente, estamos aqui pra isso. Deixa eu fazer um teste primeiro, porque eu tô fazendo isso com fone, porque bem na hora que eu decidi gravar, o meu vizinho, ele resolveu fazer um karaokê. Não é incrível? E eu não tenho um microfone ainda, né, gente? Eu ainda não sou essa blogueira nesse nível. Eu preciso comprar, aliás, acho que depois de hoje eu vou ter que comprar, não vai ter jeito, porque ele sempre decide fazer isso nessas horas mais inoportunas, né? Então deixa eu só testar pra ver se vocês estão me ouvindo. Bom, acho que vocês estão me ouvindo ok. Desculpa o cenário improvisado, o microfone improvisado, tudo improvisado aqui, gente, porque se eu não for no improvisado mesmo, eu não faço nunca. E eu queria muito postar vídeo no canal de novo, por quê? Porque na minha cabeça, gente, eu ia pro DTS e eu ia produzir vários conteúdos, só que não, porque eu tava num momento que, assim, eu tinha que estar ouvindo Deus falar, entendeu? Eu tinha que estar vivendo o momento. Eu não queria estar preocupada em fazer conteúdo, sabe? Então, assim, eu acho que até na primeira semana eu comecei a fazer um vlog, nem sei se tem vídeo disso, vou tentar caçar. Hey guys, oh, of course I can. This is my new best friend. Um, it's my first time at Target. It's also your first time. No, who's our first? It's all our first times at Target, except Rebecca because she travels a lot. You know, actually like a full day, and I didn't record like anything because I was like trying to process. But how was your day? Day was good, very hot. I cannot believe this is winter Hawaii. It's not. Sweat It's not. It's, yeah. We are so shocked because we thought that was like a supermarket. But it's not what's going on. There's clothes. I was wondering what the hype is all about, but maybe I get it. And now we're off to grab some pillows, Yes. some You need a blankets. pillow? I need a blanket too. Pillows and blankets. Yes. Mas eu, na primeira semana, já desisti. Falei, mano, não vai dar pra fazer isso aqui. Porque realmente é uma rotina muito intensa, assim, espiritualmente falando também, sabe? E você tem que estar ali presente, pronta pra receber tudo aquilo que Deus quer derramar. E, enfim, e aí no meu tempo livre eu vou querer ficar editando vídeo, gente? Não vou querer estar ficando editando vídeo, não quero. Eu vou querer estar o quê? Gente, passando tempo com Deus, ficando com os meus amigos, porque afinal de contas eu só tenho 6 meses para ficar com eles, né? A maioria deles só 3 meses e depois muito provavelmente não vou ver nunca mais. Então tem que aproveitar aquele momento, né? Aquela experiência, aproveitar o Havaí, enfim, e o lugar que eu tiver. Mas eu queria muito fazer esses vídeos de qualquer forma. Por quê? Porque todo mundo, quando chega, me vê assim pela primeira vez depois que eu voltei, fica assim, e aí, como é que foi? E eu fico, foi muito bom. Eu nunca sei o que falar, porque eu acho que foi muito bom, resume, mas resume demais, entendeu? Não tem muito como resumir tudo essa experiência nesses 6 meses, assim, em algumas frases. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouco mais sobre isso. Eu estava bem ativa no Instagram, então pelo menos compartilhar assim eu consegui. Mas, enfim, né, falta uma coisa mais
mais conversa mesmo, mais bater papo. Enfim, e aí o vídeo de hoje que eu queria trazer, eu queria primeiro falar sobre a parte teórica, né, que foi a minha parte no Havaí, né, da escola. Eu queria trazer aqui 5 highlights desse tempo. Então, eu fui pra lá, cheguei lá dia 5 de janeiro e eu fui embora final de março, não sei, dia 29 eu acho. Então, assim, foram 3 meses ali no Havaí, que foi uma realização de um sonho, com certeza, gente. Eu nunca achei que eu fosse mesmo pro Havaí. E eu não tenho palavras não, tá? Sério, incrível esse lugar. Mas enfim, tentei resumir em tipo 5 highlights de coisas que aconteceram. Fazendo assim, de trás pra frente, porque eu acho que o melhor tem que estar por último, não sei. Mas todas as experiências foram muito incríveis e assim, realmente o dia a dia é surreal. O dia a dia é surreal, todos os dias me marcaram de alguma forma. Então é muito difícil fazer essa lista de highlight, mas eu quis trazer realmente as coisas que mais impactaram, assim, que, enfim, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, começando pelo 5º highlight, eu queria, gente, talvez seja meio bobinho, não sei se é meio bobinho, mas, enfim, eu acho que seria o dia do Love Feast. O que é o Love Feast? É uma festa de meio que assim, graduação, só que não é a graduação ainda, né? Não é a formatura ainda, a formatura é no final, óbvio, mas é como se fosse a última celebração antes do outreach, antes do prático. Então, enfim, é um dia que você se arruma e tal, e, enfim, tem esse jantar com todo mundo e é muito legal. Mas, assim, eu queria falar do dia como um todo, porque foi um dia muito especial pra mim, que eu fiz uma coisa pela primeira vez e é uma coisa que eu queria fazer muito, há muito tempo. Gente, contexto. O Havaí, ele é meio maluco, tá? Ele é meio maluco em questão de clima. Então, tipo assim, tava tendo uns lugares ali que tinha neve, mas ao mesmo tempo a gente também ia pra praia e morria de calor. Então, assim, fiquem aí com essa informação. E aí, nesse dia do Love Feast, eu acordei super cedo, nem lembro que horas eu acordei, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, não faço a mínima ideia, mas super cedo, porque eu ia pela primeira vez no Mauna Kea, que é uma montanha onde fica a neve lá. E foi muito incrível. A gente foi com um carro, né? A gente alugou um carro e a gente foi ver o nascer do sol. O sunrise. O nascer do sol no Mauna Kea. E foi, assim, surreal. Sério, eu vou colocar, sei lá, umas fotos aqui, não sei como é que eu faço isso. Não sei, na edição. A Letícia, editora, vai saber o que fazer. Então, o problema é dela. A gente viu o nascer do sol, foi muito lindo. Eu passei um frio do caramba, porque eu nunca tinha experimentado essa temperatura. Eu tava com um menino que é canadense, então ele tava muito mais do que acostumado com a neve e tal. E eu tava, assim, super encantada. Tipo assim, né, gente, vamos combinar que eu ainda preciso ter uma experiência de neve mesmo, porque aquela neve era mais gelo, sabe? Já tava meio num final, assim, do inverno, porque afinal de contas era março já, né, gente? Eu fui bem atrasada, mas enfim. Então eu conheci a neve pela primeira vez, então isso foi super marcante pra mim. Are you ready? Yeah, it is! How does it feel, Tissy? Crazy. Hey, Snow! E depois a gente voltou pro campus, se arrumou. Então, assim, da neve, que eu estava passando mal de frio, fui pro campus, coloquei um vestido, porque o Havaí é assim. E eu fui pro Love Feast comemorar esse tempo com os meus amigos. E, assim, foi um tempo super de choros, assim, porque a gente sabia que muitas, né, a maior parte dos nossos amigos a gente não ia estar vendo pelos próximos 3 meses. E, assim, gente, as amizades que você faz, assim, é muita amizade mesmo, sabe? É tipo, nossa, foi difícil, mas foi muito gostoso. Gente, uma pausa que eu esqueci, que eu tô com um celular novo e ele tem essa
essa nova função, que parece que é uma câmera real de filmar, então eu vou começar a filmar assim agora, no meio do vídeo. Gente, tá tão caótico essa organização, é tudo improvisado mesmo, vocês estão vendo, né? Bom, gente, os próximos 2 highlights tem muito a ver com uma das coisas que eu mais levo em consideração na hora de recomendar, assim, faça o DTS em Kona, que é a oportunidade que você tem de estar próxima e ter aulas com pessoas muito influentes no meio cristão, assim, pessoas bizarras, que estão ali, tipo, te dando aula como se nada, gente, sério. Tinha momentos na minha vida que eu ficava assim, no meio da aula, eu ficava assim pensando, essa é a minha vida? Eu não tô entendendo. Tipo, parece que eu tô no corpo de outra pessoa, porque não parece real, né? E uma dessas ocasiões foi... contexto também. As semanas de aula são separadas por semanas mesmo. Então, as semanas são meio temáticas. Elas seguem uma linha de raciocínio, né? Tipo, um tema. E eu estou falando sobre a Holy Spirit Week. A Semana do Espírito Santo, que foi dada as aulas por nada mais, nada menos que... Deixa o avião passar, porque eu não confio nesse microfone. Cara, juro, é um outro? Ah, não. É um helicóptero agora. Enfim. Então, a Semana do Espírito Santo, que foi dada as aulas, né? Nada mais, nada menos por Amy Ward. Gente, sério. Eu não acredito, de verdade. Essa mulher, gente, eu não tenho nem palavras. Se você não conhece a Amy Ward, ela é uma profeta. E a história o testemunho dela, assim, é bizarro. Tipo, ela teve um dia, assim, sei lá, umas 4 horas só pra contar o testemunho dela. E, assim, é um negócio de te deixar, assim, de queixo caído. Que desde o começo ela foi muito escolhida por Deus pra realmente bater de frente, assim, com as trevas mesmo. E, nossa, ela é um exemplo pra mim, de verdade. E foi muito surreal as aulas com ela. E foi muito especial essa Semana do Espírito Santo. A gente aprendeu muito sobre dons, muito sobre profecia, muitas coisas que, assim, eu não tinha claro na minha cabeça, assim, alguns conceitos de algumas coisas. E ela, com muita humildade e nossa, com todo o conhecimento e bagagem que ela tem, tipo, ensinando ali pra gente. E também foi uma semana em que muitas pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo pela primeira vez, ou tiveram um encontro de tipo, sabe, físico, assim, sabe, com o Espírito Santo, que ainda não tinham tido. E, enfim, isso foi surreal. E também o próximo highlight, que também tem a ver com isso, né, sobre os convidados, as pessoas que a gente teve aula e tal, foi a semana do Upper Room. Gente, só de eu falar isso, eu já fico... Não acredito que eu vi isso, sabe? Nossa, cara, mas, enfim... Basicamente, os pastores fundadores do Upper Room foram dar aula pra gente durante uma semana inteira. Tipo assim, eu não preciso nem falar mais nada, né? Eles, pra quem não sabe, é o Michael e a Larissa Miller. E eles são ungidos de uma forma que vocês não têm noção. As pregações, né? As aulas que eles deram pra gente foram as que mais me marcaram. Tipo, as que mais marcaram em todos os 3 meses foram as deles. E assim, teve uma da Larissa, que, nossa, eu chorei que nem um bebê. Enfim, sem comentários, de verdade. Foi a melhor semana, assim, em termos de aula. Também eles trouxeram com eles a equipe de dança do Upper Room, que é a Zion Company. Então, foi muito divertido, porque a gente também, nas aulas, a gente tinha momento de adoração, nas nossas intercessões e tal. Acho que, enfim, eu vou fazer um outro vídeo depois falando um pouco mais como que era a minha rotina, já que eu não fiz vlog, né, essas coisas. Acho que eu posso contar um pouquinho mais em outro vídeo, mas não cabe aqui agora. Enfim, intercessão, essas coisas, e também no Ministry Night, que era uma noite de adoração que a gente tinha toda segunda-feira,
eles dominavam, assim, pra gente seguir os passos deles, assim. E eu amo dançar, né, gente? Não sei se vocês sabem. Acho que sim. Se você me segue no Instagram, acho que você sabe. Que eu amo dança. Então, assim, foi um momento muito incrível que todo mundo, até que dança, não tava nem aí, sabe? Tipo, tava engajado pra louvar o Senhor com o seu corpo, sabe? E com o cara lá regendo, tipo, diretamente da equipe do Upper Room. Então, assim, foi uma das semanas mais divertidas que a gente teve. Assim, esse Ministry Night foi bizarro. Todo mundo saindo do seu lugar e, tipo, dançando. E, enfim, foi uma das experiências que, assim, nossa, a gente não quer que isso acabe. Enfim, seguindo nessa linha também de raciocínio, cada escola, né, cada turma do DTS tem uma característica específica assim que eles conseguem perceber que cada turma é diferente, certo? E a nossa turma, a January School, ela foi muito marcada pela adoração, muito marcada, mas assim, era só isso que a gente queria fazer, de verdade. Então, assim, na nossa primeira semana, assim, a gente não tinha nem começado as aulas. Acho que a gente chegou, numa sexta ou num sábado. E aí as aulas começavam na segunda-feira, né? E aí, domingo, tem o Sunday Night Glory, que é adoração e tal. Mas é opcional, não faz parte do seu programa, assim, de coisas obrigatórias que você tem que ir. Mas é opcional. Enfim, todo mundo foi, óbvio. E, enfim, era pra ser, tipo, ali 2 horas, assim, esse que é o momento. Mas, gente, antes mesmo das aulas começarem, a gente ficou 4 horas louvando sem parar, sem parar, sem parar. E, enfim, por isso que desde o começo a nossa escola foi muito marcada pela adoração. E aí teve um dia, e esse é o segundo highlight, que era um final de semana e, assim, tava um tempo meio feio, na verdade. Então, assim, normalmente de final de semana as pessoas vão pra praia e tal, fazem alguma coisa. Mas nesse dia as pessoas estavam mais no campus porque o tempo estava meio esquisito. E aí, uma rodinha de 4, 5, 6 gato pingado começou a louvar no BTC, no café do campus, assim, com instrumentos e tal, tipo, pra brincar. Gente, só sei que horas depois, assim, foi começando a chegar gente, daqui a pouco eu tava a escola inteira, por horas também, só adorando o Senhor. E assim, tipo, por livre, espontânea vontade, sabe? Tipo, totalmente espontâneo. As pessoas só chegavam e a gente terminou realmente com todo mundo ali, sabe? E também teve um negócio nessa noite que as pessoas começaram a se arrepender em voz alta na frente de todo mundo dos seus pecados, de coisas que elas estavam guardadas, assim, de portas abertas, assim, se arrependendo do fundo do coração delas, sabe? Tipo, foi um momento, assim, muito... Cara, tava num contexto acontecendo o revival de Asbury, né? Vocês sabem, da universidade lá nos Estados Unidos. Mas, assim, a gente, naquele campus, a gente tava sentindo o avivamento, a gente tava sentindo o revival. Então, a gente tava muito nessa
nesse clima, sabe? E pra ter avivamento, precisa ter arrependimento, né? É isso que a gente viu, a maior característica do avivamento de Asbury foi isso, né? As pessoas se arrependendo. Não é um avivamento de uau, mas é um avivamento de, cara, entrega. Então, assim, foi um momento muito, cara, especial, que as pessoas foram totalmente vulneráveis, assim, na frente de todo mundo, realmente só louvando o Senhor, só com os olhos fixos nele. E assim, pra quem não sabe, no campus a gente tem quiet hours, que é o tempo de, como que fala isso? Toque de recolher? Não é toque de recolher. A hora lá que você tem que parar de fazer barulho. Pronto, é isso aí. E aí, de final de semana é até mais longo, né? Então, tipo, de dia de semana normalmente é às 9 da noite. Todo mundo vai dormir cedo lá também, né, gente? Mas porque tem muita família, tem muita criança no campus, a gente honra eles dessa forma, né? Sem fazer barulho. Então, o quiet hours de dia de semana é 9 e de final de semana é às 10. Gente, mas assim, isso começou de tarde, esse louvor começou de tarde e chegou até o quiet hours e a gente não queria parar. Então, assim, chegou até 10 da noite e a gente não queria parar. Então, a gente moveu isso pra prayer room, né? Que é uma sala de oração que tá sempre aberta, né? Tá sempre tendo coisa lá, 24 horas por dia, o tempo todo. A gente se mudou pra lá. E também eu gravei um pouco, né, desse dia. E essa virou a minha gravação favorita na prayer room. De louvor, de adoração, porque realmente era algo que, nossa, o Espírito Santo estava se movendo. E foi muito impactante pra mim. We want your spirit poured out, we won't stop until we see it come. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Te amo, te amo, te Enfim, e aí o primeiro lugar, gente, de destaque, dando um contexto, na verdade, a gente teve a semana do Pure Heart, que é a semana de um livro chamado Pure Heart, ou Um Coração Puro, pela editora Quatro Ventos, aqui no Brasil, que lançou também esse ano. E foi uma semana que mexeu muito com o emocional de todo mundo, né? A gente curou basicamente feridas, assim, em relação à nossa família, em relação a relacionamentos passados, em relação a nós mesmos. Foi muito intenso, sabe? E aí teve, tipo, meio que o dia das meninas e o dia dos meninos também, né? E no dia das meninas, aconteceu isso nos dois, tá? Mas, focando aqui no assunto, no dia das meninas, teve a aula, e aí depois as meninas foram ter os seus pés lavados pelas staffs da escola. E enquanto estavam lavando os nossos pés, os meninos foram para a tenda e lá eles se arrependeram de tudo que eles tinham feito, assim, em relação às mulheres, assim, né, de destratar, de, sei lá, trair, de preconceitos que eles tinham no coração deles, enfim, qualquer coisa, assim, que eles tinham para se arrepender em relação às mulheres, né, para eles realmente enxergarem a gente como princesas do rei, né, como pessoas que precisam ser cuidadas. E aí depois eles voltaram da tenda e ficaram enquanto a gente estava tendo ali o nosso momento, né, chorando muito. Eu estava chorando, assim, escandalosamente, não vou negar.
porque eu estava sendo muito tratada naquele momento, mas enfim, né? Eles estavam intercedendo pela gente lá no fundo, então eles estavam orando por nós também. Enfim, e aí esse dia, né, deixou marcas, tanto em nós quanto nos meninos, e eles decidiram fazer uma noite surpresa, um jantar surpresa para nós meninas. E foi muito legal, gente. Olha, não é à toa que, gente, esse é o primeiro destaque, porque foi incrível, foi tipo um dos melhores dias da minha vida, sem brincadeira. Sério, eles tipo organizaram toda uma surpresa pra gente não saber mesmo, fizeram a gente se arrumar, e quando a gente chegou pra ir pra tenda, eles estavam, gente, enfileirados, todos de terno, tipo, todos arrumados e tal, de social, não terno, né, mas enfim, estavam todos de social, estavam pegando a gente pelo braço e nos conduzindo para as nossas mesas. Foi um dia que eles só serviram a gente. Sério, gente, não tenho palavras. Foi um dia que eles só serviram, eles conduziram a gente para as nossas mesas, só as meninas sentaram, os meninos ficaram todos de pé, o tempo todo. Levaram, a gente tinha, as nossas mesas era por time do Outreach, então nos conduziram às nossas mesas. Na mesa tinha uma cartinha para cada menina que eles escreveram, tocando, cantando, eles cozinharam pra gente, eles serviram a gente, né? Como os nossos garçons, eles pegaram os nossos pedidos e levaram a comida. Eles também passavam, tipo, trazendo verdades no nosso coração, tipo, ministrando no nosso coração também, tipo, umas coisas assim, bizarras. Teve palavra falando sobre a verdade do que é ser uma mulher e de como eles nos enxergam. E foi muito especial. Tipo, nesse dia eu sinto que eu fui muito curada de muitas feridas que eu tinha em relação a homens e em relação a minha imagem comigo mesma, sabe? Como mulher. E, enfim, esse dia foi muito, muito, muito incrível. Todo mundo se divertiu muito, a gente terminou louvando a Deus e a gente também depois fez meio que uma festinha depois na tenda, depois do jantar. Come this way, come this way. It's this one. I would like some lemonade, mister. Oi, gente, Letícia do Futuro vindo aqui, porque, na verdade, eu lembrei de um outro evento durante a Lecture Phase do DTS, que eu não podia deixar de falar nesse vídeo, eu não iria me perdoar se eu deixasse de fora. E então eu queria falar um pouco com vocês sobre o que aconteceu nessa quarta-feira, que tecnicamente era para ser uma quarta-feira comum, normal, mas que Deus tinha outros planos pra gente. Então, na verdade, a gente foi para nossa programação normal de ter intercessão de manhã e a gente simplesmente não parou, a gente ficou lá por horas e horas e horas. Então, assim, era pra gente ter aula, a gente não teve. E enfim, a gente, sabe, muita gente não foi pro almoço, eu não fui pro almoço, sabe, a gente só ficou lá. E depois ainda, depois do almoço, a gente tinha os nossos tracks, né? E o meu tracks era de Messenger, né, de evangelismo. Então, no de Messenger, a gente continuou lá também, sabe? A gente continuou intercedendo, a gente continuou louvando. Foi um dia, assim, muito maluco, porque foi um dia que Deus realmente escolheu, assim, mesmo sendo um dia ordinário, que não tinha nada de especial, Deus realmente escolheu aquele dia para falar tanto conosco. E eu fiz um texto falando sobre esse dia, e eu fiz em inglês e eu postei até, se vocês forem ver os meus destaques do DTS no Instagram, tá lá, mas tá em inglês. Então eu traduzi ele aqui e aí eu vou ler aqui para um pouco de uma reflexão assim que eu tive sobre esse dia. Uma das coisas que mais luto com Deus é abrir mão do controle. É por isso que eu adoro quando Deus vem e muda a minha agenda.
porque é muito difícil para mim, mas vale a pena. De acordo com a nossa programação de hoje, deveríamos ter intercessão das 8 às 9 da manhã e depois aula das 9h30 ao meio-dia, mas Deus tinha um plano diferente. Desde o momento em que começamos, eu pude ver que algo diferente estava acontecendo. Não era apenas mais um dia. O Senhor queria nos encontrar. Ele queria os nossos corações completamente rendidos. Ele queria cada grama de fragrância que... Não. Every ounce? Cada milímetro? Ele queria cada milímetro de fragrância que tínhamos para derramar. Então ficamos. Como poderíamos sair quando a presença estava lá? Como poderíamos ter aula quando o professor já estava se movendo na sala? O líder de adoração disse algo que perfurou meu coração. E se em Asbury o espírito não se movesse e as pessoas decidissem ficar? Mas e se fosse o contrário? E se as pessoas que decidiram ficar e então o espírito começou a mover? Enquanto lia minha Bíblia mais cedo, lembrei-me de como Deus está sempre disponível para mim por meio de Cristo, mas ainda é minha escolha ter um relacionamento com Ele. Ainda é uma decisão diária para seguir a Deus, abrir mão do controle, para permanecermos firmes na esperança do mundo. Ter fé, mesmo e principalmente quando tudo ao meu redor aponta na direção contrária. É nossa escolha entregar nossas vidas e ficar. 5 horas depois, ainda estamos o escolhendo. Pessoalmente, eu estava muito animada para almoçar hoje. Era chicken alfredo, minha refeição favorita na cafeteria, e só comemos isso uma vez por mês. E eu estava muito ansiosa por isso, mas então, Deus. Então não fui almoçar. A maioria de nós não foi. Não há sentido. O que é mais importante para nós? O Senhor me lembrou da história de Marta e Maria em Lucas 10. Sinto o Senhor olhando para a nossa geração e vendo uma geração de Marias, corações dispostos que só querem sentar aos pés do Senhor e ouvi-lo falar. Uma geração que não se distrai com as coisas terrenas, que não fica se esforçando para acolher a sua presença, porque honestamente Ele apenas anseia por nós. Ele só quer a nossa atenção, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações. Ele simplesmente nos ama assim. Eu entreguei meu almoço ontem e fui para a sala de oração. Rendi meu almoço hoje e fiquei na tenda. Farei a mesma coisa de novo e de novo, todos os dias da minha vida, se necessário for, porque sei o que é mais importante. Eu escolho a melhor parte. Minha porção é Jesus. Não há lugar onde eu preferia estar, exceto em sua presença. Eu não quero perder o que Ele está fazendo. Posso estar preocupada e chateada com muitas coisas, mas na verdade só uma coisa é necessária: Jesus. A única coisa que não será nunca tirada de mim e a única coisa que pode me dar verdadeira alegria e paz. Eu sou dele e ele é meu, e isso é para sempre. Então, assim, claramente foi um dia que me marcou muito e marcou com certeza todo mundo que estava lá. Só quem presenciou sabe. E então eu não poderia deixar de fora esse dia, porque ele inclusive inspirou uma mensagem que eu preguei, né, durante o Outreach na Colômbia. Então, foi um dia que Deus derramou muito no meu coração. Enfim, gente, e é isso. Também percebi que eu não me despedi direito. Gente, alguém dá um prêmio para essa blogueira amadora, socorro. Enfim, gente, sejam bem-vindos de volta ao canal, tá? Eu tô com várias ideias, eu já postei isso para vocês também. Para vocês sugerirem ideias, se vocês quiserem colocar nos comentários aqui conteúdos que vocês querem ouvir, às vezes do DTS ou não, ou me mandar também por DM no Instagram ou qualquer coisa assim, porque eu tô amando fazer isso, tá? Eu vou também fazer vlogs, já tô planejando algumas coisas, então se inscreve aqui no canal para ficar atento a tudo, deixa o seu like e até a próxima!